Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando o programa O Viver é Cristo. Para nós, um grande prazer e alegria de transmitir esse programa, porque ela tem uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje o Senhor Deus preparou uma mensagem no coração do nosso irmão Mário Machado. Este irmão é um missionário ali da cidade de São Carlos, e ele tem a sua missão de levar o Evangelho a todo o Brasil. Ele vai lá para o Nordeste, por toda aquela parte, pregando o Evangelho. E hoje ele está aqui conosco, pela primeira vez, trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. E cada mensagem que nós transmitimos através da TV Ativa e no programa Viver é Cristo, essa mensagem ela tem um tema. E o tema ajuda você a entender a mensagem. Eu vou perguntar para o irmão qual o tema da mensagem de hoje. Irmão, fala para a nossa audiência qual o tema da mensagem. O tema da nossa mensagem é santidade de verdade. Santidade de verdade. Fica conosco, são meia hora de programa.
Olá, você. O que é santidade? Santidade de verdade? Eu creio que quando nós falamos nesse tema, parece que no século XXI nem é tão relevante, né? Eu ouço muito, eu não sou santo, né? Mas quem é? Santidade é algo que as pessoas, por causa da complexidade do assunto, já desistiram de tentar correr atrás. Mas o desafio de Deus permanece. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso nós encontramos em Levítico. Levítico no capítulo 19 e no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz aqui: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Tá? A maioria das vezes, quando nós pensamos em santidade, nós imaginamos duas listas: a lista do que pode, a lista do que não pode. Tá? E para muitos, as coisas mais legais, as coisas que mais nos atraem, estão na lista dos que não podem, mas que são pecado, mas que vão provocar coisas terríveis. E então nos voltamos à lista que pode, como quem come comida sem sal, por uma questão de necessidade, e vamos vivendo. Mas todas as vezes que damos vazão àquilo que o nosso coração deseja, lá estamos nós na lista das coisas que não podem. E quem foi que criou essa lista afinal? Alguns dizem que foi a sociedade, outros são regras estabelecidas pelo governo como forma de controle social. Mas quando olhamos nas Escrituras a respeito dessas coisas, nós vemos aqui, no livro de Levítico que acabamos de ler, um pai preocupado com que seus filhos sejam iguais a si. Sede santos, porque eu sou santo. Quando o homem foi criado, a Bíblia diz que ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E nós conhecemos a história, tá? O homem foi colocado no Éden, um lugar perfeito, onde ele tinha de tudo, e foi-lhe estabelecido uma única proibição: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele foi alertado, porque no dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. E o homem tomou a decisão mais terrível na sua época de toda a humanidade. Ele decidiu viver e fazer a revelia de Deus, o que o seu coração desejasse. E é assim que todos nós, ainda hoje, vivemos. E ser santo nesse contexto, significa, entre outras coisas, ser separado. E eu vou escrever aqui para ajudar a nossa audiência. Separado. Quem tem mais de 10 anos e tem uma mãe, certamente já ouviu essa frase: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A sua mãe diz isso para quê? Quando você insiste naquilo que você quer, dormir na casa de um amigo ou fazer qualquer outra coisa que a sua mãe proíbe, você usa aquele argumento infalível: mas todo mundo faz. E você ouve essa frase: você não é todo mundo.
E antes de sair batendo o pé e contrariado porque a sua vontade não está sendo feita, pare para pensar um pouco. Imagine a sua mãe continuando a frase da seguinte maneira: você não é todo mundo, você é meu filho. Eu não quero que você se perca como todo mundo. Eu não quero que os seus sonhos vão para o ralo como todo mundo. Eu tenho algo especial para você. Quando nós pensamos em santidade de verdade, nós temos que entender isso. Não se trata de duas listas estabelecidas pela religião, ou pela sociedade, ou pelo governo, ou seja lá quem for. Se trata de uma proposta de Deus para vivermos como Ele e nos parecermos com Ele, para a honra e glória dEle. E tudo isso porque Ele nos ama. E nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso nos leva para o segundo aspecto do que é santidade de verdade. É o amor. A Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus. E se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando entendemos na Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nos afastamos do Deus vivo e verdadeiro, e para que pudéssemos ser trazidos de volta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós entendemos que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. E a relação que a palavra de Deus estabelece é a seguinte: nós somos rica e abundantemente amados. E agora em Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E somos ensinados a amar. E o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, enxerta em nós o amor de Deus. E agora, nós que fomos amados por Deus, aprendemos dia a dia, em todas as nossas experiências, a amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. E dessa maneira, passamos a viver no que a Bíblia chama de novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E agora, novos hábitos. Agora, nova perspectiva de futuro. E agora, em Cristo Jesus, uma nova situação. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora vivemos para Cristo, vivemos para Deus em Cristo, na vida eterna que Ele prometeu a cada um de nós, a saber os que cremos no seu nome. Olha que vida! A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vivemos agora numa esfera que a Bíblia chama de reino do Filho do seu amor,
onde gozamos e desfrutamos de tudo aquilo que o Deus vivo e verdadeiro preparou no seu amor para nós. E o nosso relacionamento com Deus não é mais baseado no medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Porém, a Bíblia diz que nessa novidade de vida nós temos o que a palavra de Deus chama de temor. Temor de Deus. E você diz, mas como assim? Você mesmo falou que agora, vivendo em novidade de vida, somos cercados de amor e o amor lança fora o medo. Como o temor pode fazer parte da vida do crente? Mas a Bíblia afirma que de fato é assim. Tememos e trememos diante do poder, da glória e da majestade do Deus vivo e verdadeiro. No entanto, nós traduzimos temor de Deus não como medo de sermos por Ele castigados, não como medo de que Ele arrume algum pretexto para não cumprir o seu eterno propósito de nos dar o céu, a salvação e a vida eterna. Porém, medo de ofendê-lo porque o amamos. Medo de desviarmos dos seus caminhos porque sabemos que eles são fiéis e verdadeiros. Traduzimos medo como reverência e respeito, porque reconhecemos a autoridade soberana que Ele tem sobre cada um de nós. E temer a Deus dessa maneira, reverenciando quem Ele é e o poder que Ele tem, faz com que nós vivamos no caminho da obediência. Está vendo aqui? E a obediência é, por fim, como o nosso acróstico bem nos indica, a obediência é, enfim, a tradução mais pura da santidade verdadeira. O povo de Israel, depois que se estabeleceu na terra que Deus lhes havia dado, decidiu viver como todo mundo vive. Decidiu ter um rei sobre si, porque todo mundo, todas as nações à sua volta viviam naquele modelo. E embora Deus pudesse ter dito, como a sua mãe lhe diz, vocês não são todo mundo, Ele lhes concedeu um rei, um homem chamado Saul, que começou muito humilde e predisposto a obedecer, porém, nos primeiros momentos em que sentiu a glória do poder, construiu uma estátua para si. E, a partir daí, foi só ladeira abaixo. Deus ordenou que ele destruísse completamente um povo amalequita. Mas ele poupou o rei e o melhor dos animais. E quando Samuel o questionou e chegou para ele e disse, o que está acontecendo aqui? Por que você não obedeceu a Deus? Ele disse, não, eu obedeci. O povo pegou os animais para oferecer ao Senhor. E Deus disse para ele o seguinte, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E dessa forma, Deus estabelece definitivamente qual é a santidade de verdade.
A santidade de verdade é conhecer a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, recebê-lo como única fonte de salvação e vida eterna e, em obediência à sua palavra, viver seguro na sua presença. E eu espero que você tenha entendido e seja abençoado nessa nova vida, na vida eterna que Deus lhe propõe por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Amados irmãos, para você que já tem o Senhor Jesus Cristo como sua única fonte de salvação e vida eterna, mas que, como eu e como todo crente que busca fazer a vontade de Deus, tem se frustrado muitas vezes. E como o apóstolo Paulo batido no peito, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O meu conselho é: não desanime. Eu sei que o inimigo, em todo o momento, nos acusa diante de Deus. Mas a palavra de Deus é clara em dizer: temos um advogado junto ao Pai. A palavra de Deus é clara em afirmar que o Senhor Jesus Cristo, bem como o Espírito Santo de Deus, intercedem por nós. E o Senhor Jesus intercede por nós. Não como um advogado comum tenta fazer,
enganar o juiz através das brechas da lei, para mostrar que o seu cliente não é culpado ou não tão culpado quanto está sendo apresentado. Não, ele não age assim. O nosso advogado ergue as suas mãos diante do Pai e diz: Pai, Ele é tudo que está sendo dito a respeito dele, porém está pago. Ali na cruz central do Calvário, a ira de Deus que deveria recair sobre nós foi diretamente descarregada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Está pago. E você agora não é um pecador tentando ser santo. Agora, depois de crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é um santo, lutando contra o pecado. Mas essa luta vai ter o seu fim, quando o que é mortal se revestir de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade, e todos nós estivermos na presença de Deus, sendo apresentados pelo seu Filho, como uma igreja santa, sem mácula e nem pecado. Creia nessa confiança, caminhe nessa esperança bendita e gloriosa, e que Deus te abençoe. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo, e a mensagem do Senhor foi entregue. É uma mensagem de santidade. Você entendeu a mensagem? Quer ser santo? Aceita Jesus, que Ele nos santifica pela palavra, e você será santificado no poder de Deus. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp, 999 10 15 50, 999 10 15 50. Você adiciona e coloca o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, parentes, amigos, família, e manda para nós. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você. E se houver alguma dúvida na mensagem, que precisa de uma explicação melhor, manda pelo WhatsApp e nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Visita os nossos canais aí, o YouTube e o Face. Você adiciona lá, Programa Viver é Cristo Oficial. Você vai assistir esta mensagem e muitas outras. E também nós temos as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barros, Casa de Oração, 1220, Rua Moraes Barros, 1220, Casa de Oração, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Todas as quartas-feiras nós temos a reunião de oração, às 20 horas. Venha nos visitar e nós vamos orar por você. Outro trabalho também que temos ali no bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, tem a reunião de oração. Chega até ali, faz uma visita que o nosso irmão está aguardando, eles vão orar por você, tá bom? Agora eu vou despedir de você, e eu agradeço a sua audiência, e dizer que você seja abençoado por Deus por esta mensagem. E agora eu convido o nosso irmão Mário Machado, ele vai orar por você e pela sua família. E eu vou despedir até um próximo programa, querendo o Senhor. Nosso amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, pela dádiva gloriosa do Seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo e realizou a sua justiça como nenhum outro homem poderia fazê-lo, e nos estendeu a justificação por meio da fé na sua obra perfeita. Nós bendizemos o seu nome e pedimos que cada um dos que foram justificados mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam, ó Pai, de glória em glória, através de todas as dificuldades e lutas dessa vida, possam, Senhor, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados segundo o seu conselho, seu propósito. Pedimos que, se há alguém que ainda não creu em Cristo Jesus como única fonte de salvação e vida eterna e tem insistido em fazer melhorias inúteis na sua vida, que, ó Pai, possam deixar esse caminho de engano e crer em Cristo como única fonte de salvação e vida eterna e como a expressão da santidade gloriosa de Deus para a sua criação. No nome dele nós agradecemos. Amém.